plano de contingência para situação de baixidade desse ciclo 25-26. Essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Fatima. Nós tivemos a indicação de novos membros, né? Pela Defesa Civil, o inspetor de divisão Cícero Aparecido Silva, o inspetor Bispo aqui representando a Defesa Civil. E pela educação, nós tivemos a indicação agora da diretora do Núcleo Intersecretarial de Saúde na escola, a senhora Marcelina Matsushida. Eu não sei se ela vai entrar, mas a gente vai dar andamento por conta do horário, para a gente seguir esse horário. Então, boas-vindas aos novos membros, né? E a ideia dessa reunião é para a gente apresentar os planos que foram incluídos naquele SEI, que nós enviamos para vocês. Nós recebemos todos, só o inspetor Bispo que vai fazer uma substituição do plano. E está registrado aqui o nosso pedido para a Secretaria Municipal da Educação também enviar o plano. Então, a gente ainda não recebeu deles, mas acredito por eles terem sido convidados agora, eles ainda não tiveram tempo de se organizar, né? Então, vamos dar início. Eu passo a palavra, então, para a Fabiana Bastos, aqui da CETIMA. Ela é suplente do nosso PCBU. Por favor, Fabi. Olá, só uma pergunta, tá gravando a reunião? Sim, está sendo gravado e transmitida pelo YouTube. Ah, legal, tá bom. Bom, eu vou compartilhar aqui então a tela. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Bom, aqui do nosso plano pela Seclima, não mudou tanta coisa, a gente manteve algumas ações que já estão descritas no decreto, né, sobre nossas atribuições. Então, a coordenação geral do plano, que compete à Seclima, gerenciar o plano, né, ao longo do ciclo dele, presidindo o grupo de governança, cuidar também da articulação, conexão e integração das ações e também do grupo, promover a reunião dos procedimentos previstos aqui pelo nosso grupo, manifestar-se perante aos meios de comunicação, que também está lá no decreto. Acho que chegou alguém aqui. Arthur? Ah, tá. A publicação, né, da portaria que nós enviamos para todos os SEI para indicação dos titulares e suplentes desse ano agora, né? A gente vai publicar, então, aqui pela Seclima até dia 30 de maio, esses nomes que vocês mandaram para a gente. Aí também a gente tem a aprovação do relatório técnico ao final do plano, aprovação do plano de ação que vocês nos enviaram também, que a gente está apresentando agora, o contato permanente com todos os membros do grupo, o convite para integrar outros órgãos e entidades, como a gente já fez aqui ao longo do ano passado, né, no finalzinho do ano passado. Sempre que precisa, a gente chama outros órgãos. A educação também foi um órgão que a gente, a princípio, não estava no decreto, mas agora a gente está inserindo para fazer parte do nosso plano e também vai constar na nossa portaria. E presidir as reuniões ordinárias, né? Hoje o secretário e a chefe não puderam comparecer, mas aqui nós já tivemos aqui nossa primeira reunião, que foi na semana passada. Essa de agora a gente está apresentando os planos. E na próxima semana, depois a gente fala melhor da nossa proposta para a próxima semana. Agora acho que pode primeiro passar, né, as demais apresentações e depois a gente volta nessa pauta, né, do que foi falado aqui. Obrigada, Fabiana. Então, dando sequência, inspetor Bispo, por favor. O senhor está sem som.
acredito que seja uma falha no microfone, porque aparentemente o seu som tá ligado aqui no aplicativo. Não, não dá para Deve ser o computador mesmo. não, professor, ainda não. Não, não tá dando. Será que tá. Tem algum fone de ouvido? Algum. Ah, esse aí. Hum. Inspetor, então eu vou passar a palavra para o CGE, para a gente dar continuidade, daí se o senhor conseguir arrumar o áudio, a gente volta com o senhor. Michel, para apresentar? Por favor. Oi, tudo bom? Bom, pessoal, bom, a gente, aquele mesmo de sempre, né, que a gente sempre fala sobre as baixas temperaturas, foram propostas algumas mudanças, né, na última reunião, acho que o Nazário que participou, pelo que ele me disse, não houve mudança, né, nos índices, então a gente permanece com o 30%, né, o 20%. E a única coisa, acho que a gente podia falar aqui, né, de mudança mesmo, é sobre a questão de se a gente tiver um período prolongado com previsão aí de tempo seco, não é? E estável, né? Como a gente apresentou, por exemplo, no ano passado, né? Teve um período grande que a gente iria colocar, não é, em atenção e deixar por vários dias, quando a gente tivesse essa previsão de um longo período, né? Ao invés de colocar à tarde e tirar à noite, como a gente costuma fazer quando a gente tem um dia só, com a umidade mais baixa, né? Então, acho que essa é a principal diferença, né, dos outros anos. Então, se a gente tiver um período prolongado, uma previsão, né, de um tempo seco prolongado, aí então a gente poderia mudar, não é? E deixar vários dias nessa condição de atenção ou alerta. E, né, eu entendo que realmente a palavra emergência, que também está aí, né, na portaria, é uma palavra um pouco forte, né, vamos dizer assim, normalmente o pessoal não gosta de usar muito, mas se a gente tiver um caso, como foi o do ano passado, não é, que a gente ficou com aquelas queimadas, a fumaça, uma situação realmente que ficou muito grave, a gente deveria sim, eu acredito que o correto, né, nessa situação seria o decreto do estado de emergência, não é? Pelo período que durar, né? Claro, o ano passado foi atípico, sim, mas pode vir a acontecer novamente. Então a gente tem que ficar atento e já preparado, né, para uma condição desse tipo, tá? Então eu acho que é importante já a gente ter conversado ou iniciado esse assunto para que chegue na hora a gente saiba, né, esteja preparado para tomar esses procedimentos. Então foi uma cobrança até que parte aí da Câmara Municipal, não é? Cobrou da Prefeitura que devia ser decretado o alerta de emergência climática e tal, e a gente, na verdade, já estava em alerta com relação à baixa umidade, a gente tinha, né? Não sei se os vereadores desconheciam o plano, né, preventivo, o que aconteceu na época, não sei se era, bom, enfim, é um problema político que a gente não vai discutir aqui, isso não cabe a gente, principalmente os técnicos do CGE. Mas, assim, a gente já estava em alerta, mas eu acho que uma condição desse tipo, a gente deve, sim, decretar o estado de emergência, não é? Independente se a palavra é muito forte ou não, mas eu acho que era o caso, né? E se isso se repetir, seria realmente o caso, tá? Bom, é, tendo em vista isso, a gente segue, né, da mesma forma, não é? O plano, o CGE continua informando aí para a Defesa Civil e para toda a prefeitura. E se por acaso a gente tiver uma mudança, né, nesses índices que, como eu propus da outra vez, também o CGE está aqui para ajudar aí vocês e a prefeitura no que for necessário, tá? Agora, tem porque agora eu não fui informado se devia apresentar alguma coisa. Agora, algum PowerPoint, alguma apresentação ou não. Não seria vocês
deveriam estar contemplados no plano. Tá ótimo, Michel, agradeço. Só fiquei legal. com uma dúvida. Essa questão do período prolongado, a gente falou mesmo em outras reuniões nossas. Será que seria interessante ela estar descrita no plano? Não sei, talvez agora, se no do CGE ou no da Defesa Civil, né? Mas acho que seria legal deixar isso assim mais claro, para a gente também ter isso mais padronizado, né? Porque fica, período prolongado, né? Talvez definir uma quantidade de dias, não sei, o que vocês acham? Sim, eu acho Em importante princípio, também. Igual a gente faz com as baixas temperaturas. Desculpa, Michel, pode falar. não, tá, ok. É que, em princípio, tudo bem, não está escrito, não está explicitado, né, no texto, mas lá diz, se tiver abaixo dos 30, seria o estado de atenção, né? Então, esse período prolongado que eu quero dizer, a única mudança é que, em vez de decretar e desdecretar todo dia, como já tem a previsão de vários dias com esses índices abaixo dos 30%, já ficaria decretado assim, até por questão de mobilização das equipes, né? Essa questão de a gente decretar e tirar todo dia, às vezes é melhor para eles que fique já sabendo, né, que vão ter vários dias com essa questão de baixa umidade, de tempo seco, né? Então, por isso que, ao invés de decretar e retirar todo dia, deixar um período maior. Mas sim, podemos colocar um adendo aí, não é? Que, inclusive por longos períodos, mas a regra basicamente é a mesma. Então, por isso que não houve essa mudança. Certo, entendi. A Defesa Civil também poderia colocar nos alertas, né? A questão de indicar o período, como a gente já está recebendo os alertas, né? Alinhar com eles essa questão, né? Então, vamos dar continuidade. Juliana, da Covisa, por favor. Bom dia, dá para me ouvir? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Peraí. Ainda não. E agora? Ué. Compartilhar. Agora dá? Sim. Então tá bom. Na verdade, eu vou falar então do plano de contingência da parte da saúde. Ela é basicamente a mesma do ano passado, mas eu vou repetir, né, para até quem não estava no ano passado, né? Então, só para relembrar, a época de maior ocorrência da baixa umidade do ar é no final do inverno e início da primavera, principalmente entre 12 e 16 horas. E ela dificulta o processo de dispersão de poluentes, né? Então, aumenta a concentração desses poluentes no ambiente e ocasiona danos à saúde e à população exposta. Os efeitos à saúde, né, da baixa umidade do ar são complicações alérgicas e respiratórias e exacerbação de doenças respiratórias pré-existentes, como asma e enfisema. As manifestações clínicas são ressecamento de mucosas, sangramento nasal, espirro, tosse, dificuldade para respirar, ressecamento da pele e irritação nos olhos. Então, o objetivo do plano, né, é desenvolver um conjunto de ações, juntamente com os outros órgãos competentes, visando reduzir o impacto da baixa umidade do ar sobre a saúde da população e o funcionamento dos serviços de saúde. Eu estou falando em nome da saúde, né? Eu faço parte da vigilância em saúde e compete à vigilância articular-se em conjuntos de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde de populações, conjugadas com as demais ações e serviços assistenciais e emergenciais desenvolvidos no SUS, objetivando a integralidade da atenção à saúde da população. Então, só para entender um pouquinho onde a gente está, né? A gente faz parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, dentro da Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidade e Vigilância em Saúde. E a vigilância em saúde, ela é dividida em outras divisões. A gente está dentro da divisão de vigilância em saúde ambiental, dentro do núcleo de vigilância de riscos e agravos à saúde relacionados ao meio ambiente. E aí o programa que a gente faz parte é o Vigiar. E a execução das nossas ações de vigilância, elas são feitas no território através das unidades de vigilância em saúde, que são as UVs, distribuídas pela cidade. Então, atualmente, a gente tem 28 UVs. As ações operacionais, então, vão ser elaborar e publicizar informes técnicos e comunicados em saúde,
promover capacitação anual com as UVs e profissionais das unidades sentinelas do programa Vigiar, promover a orientação aos profissionais da educação sempre que solicitado, publicizar mensalmente o boletim Vigiar e, em situações de baixa umidade do ar, encaminhar orientações às UVs e às diretorias regionais de ensino, conforme o fluxograma, né? Então, como o Michel já falou um pouquinho, né? Então, o CGE, ele informa quando são observados índices de umidade inferiores a 30% no município de São Paulo. O Centro de Controle Operacional Integrado comunica esses índices de umidade do ar, e o CONDEC, né, que é a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, decreta os estados de criticidade de baixa umidade relativa do ar. Então, atenção entre 30% a 21%, alerta entre 20% e 12% e emergência abaixo de 12%. E aí, quando eles decretam isso, a gente da Devisan, né, Covisa, comunicamos o estado de criticidade do município com as orientações em saúde para as UVs e para as diretorias regionais de educação. E aí cabe às UVs e às diretorias regionais de educação encaminhar esse comunicado. Com essa proposta do Michel, não muda para a gente o fluxo, né? Então, ao invés de a gente mandar, se tiver períodos, ao invés de ser um dia, né? E aí amanhã de novo e no próximo dia, a gente faria tudo assim que eles mandassem, a gente enviaria dizendo o período mesmo, né? Então, eu sou a suplente, né? A titular é a Magali, e esse é o nosso contato também, se tiverem dúvidas. É isso. Obrigada, Diana. Inspetor Bispo, o senhor conseguiu falar o áudio? Acho que ainda não, né? Ô, Bispo, eu acredito que se você clicar no microfone aqui em cima, nessa setinha que tem do lado, talvez você consiga mudar o tipo de viva voz aqui. Às vezes ele tá para sair no computador. Aqui no meu, por exemplo, tem 2 tipos diferentes, né? De alto-falante. Será que se você mudar o seu tipo de alto-falante não vai, né? Não sei também. Então, inspetor, só para a gente dar continuidade, A se gente me permite só fazer a leitura aqui do que foi enviado como plano. Não estou vendo ele. Posso ler, inspetor? Posso fazer a leitura? Será que ele está me ouvindo? Eu acho que ele não está me ouvindo, né? Vou fazer só a leitura, pessoal, só para a gente poder dar continuidade. acho que o Ale quer falar? A Lê levantou a mão. Oi, bom dia para todo mundo. Eu tenho uma dúvida, Juliana, através da sua apresentação, pelo menos, que é o seguinte: diante da situação de emergencial, que é fazer a todos esses alertas, quais são os procedimentos que devem ser tomados? Eu estou chegando, eu espero que vocês tenham paciência um pouquinho comigo, estou chegando agora, né, na turma, então tem algumas coisas que eu fico em dúvida, né? Qual é o procedimento? Então, diante dessa situação, eu como cidadão, né, clássico, né, estou chegando aqui e apareceu um alerta, falou assim, nossa, o pessoal alertou essa questão. Qual é o tipo de procedimento que o cidadão comum deve tomar nessas situações onde há baixa umidade e por aí vai? Baixa umidade são procedimentos simples. Então, principalmente hidratação, né? E aí, às vezes, se você tiver ressecamento de mucosa, né, do nariz, dos olhos, pode usar soro fisiológico para hidratar. E também essa é uma orientação que a gente dá principalmente às escolas, para evitar atividades físicas, isso em local externo durante esse período. Então, normalmente, como eu falei, o início da baixa umidade começa lá pelas meio-dia, 10, 11 horas, dependendo do dia, e vai até umas 4 da tarde. Nesse período, a gente recomenda evitar atividade externa. E a hidratação, realmente basicamente é isso. Pessoal, deixa eu só fazer um porém aqui.
como não sabia que tinha pessoas novas aí que estão chegando agora, se vocês quiserem, eu tenho a apresentação aqui da parte do CGE, posso fazer também para elucidar alguns pontos. Vocês que fiquem à vontade. Obrigado, Michel. Se você quiser me mandar a apresentação aqui mesmo, eu posso tomar, a gente toca o negócio e eu faço a minha lição de casa por aqui. Obrigadão. Ah, tá legal. O Ale, para quem não conhece, é o nosso novo coordenador aqui da Seclima, né? Ele está no lugar do André. O André não chegou a participar diretamente, acho que dessas reuniões, mas o Ale vai participar aqui com a gente também, né, das reuniões, né? Todas as reuniões, vai ficar aqui por dentro. A gente depois passa a ler também as outras pautas antigas, né? As atas, para situar melhor um pouquinho. Só uma dúvida, o Arthur é da Covida também? Desculpa, da onde? Eu não entendi. De onde você é, Arthur? Eu represento a SME, Secretaria Municipal de Ah, Educação. SMI, tá ótimo. Isso. Você sabe se você vai ser indicado como suplente do grupo? Desculpa, eu não entendi. Passaram alguma informação se você seria indicado como suplente? Porque até o momento a gente recebeu só a indicação da Márcia. Então, ela, como ela está de férias, provavelmente serei eu que serei o suplente. Tá ótimo. Deixa eu seu nome aqui. Você tem alguma coisa para passar para a gente? Então, assim, eu fui avisado de última hora, acabei não preparando nada, mas é muito do que a Juliana acabou falando, né? É o que a gente faz aqui por parte da educação. Como a gente está sempre, a gente trabalha aqui dentro da secretaria, né? Eu trabalho dentro do núcleo intersecretarial de saúde na escola. Então, a gente tem portaria conjunta, né, com a Secretaria de Saúde, com atenção básica, né, área técnica da saúde da criança e do adolescente, mas a gente também faz diálogo com a Covisa. E então, todos esses procedimentos, né, que as unidades de vigilância em saúde passam para as diretorias regionais de educação, a gente também ajuda a articular. Então, até as perguntas que o Alessandro fez, né, em relação a quais são o que a pessoa, o cidadão, né, o município tem que fazer nas situações de baixa idade, a gente faz todo esse processo de orientação junto às DREs, né, faz esse acompanhamento, e as DREs fazem isso com todas as unidades educacionais. Então, todas as unidades já são orientadas que esse período de baixa umidade, fim da tarde, né, a partir do horário do almoço, que é o fim da tarde, a gente faz orientação para evitar as atividades externas, né, como ela falou, a gente faz até alguns horários que a gente tem. Acho que foi até a Covisa que produziu o material, que tem um material em quadrinhos, né, sobre o horário da água. Então, tudo isso estão nas unidades educacionais. A gente faz momentos de pausa em dias de calor muito grande também para as crianças irem tomar água. As unidades aqui da secretaria que são responsáveis pelas edificações também estão pensando em planos para mudança de algumas estruturas prediais, né, para facilitar a ventilação. É que eu não fiz a lição de casa, eu não sabia, tá? Mas essa é alguma das coisas que a gente tem feito. Então, é sempre baseado na... Tá sempre tomando essas decisões e orientações, né? Ótimo, obrigada, Arthur, pela participação. Daí, por favor, se você puder alinhar com a Márcia, de colocar no nosso SEI, depois eu mando o número de processo novamente, te incluo, para incluir um plano de vocês nesse SEI, para a gente ter essas informações organizadas. Ah, tá joia. Você tem o contato do nosso núcleo por e-mail? É porque a Márcia está de férias, aí eu que vou fazer tudo. Sim, eu vou procurar seu e-mail no diretório, mas, por favor, passa para mim. Bom, como acredito que o inspetor Bispo não tenha conseguido, né, acessar, Fabiana, eu te mandei no WhatsApp, falaram que meu áudio está ruim, você consegue ler? Você mandou no WhatsApp? Mandei da Defesa Civil, você consegue ler? Não chegou nada, não, mas eu posso pegar aqui, não sei se for o mesmo. Ele Não, o não bispo. é. Não é, né? Ah, tá. Deixa eu ver meu Chegou celular. Vocês estão Aqui conseguindo não. me ouvir? Qualquer coisa eu leio aqui mesmo. Chegou aí? Porque aqui eu não recebi nada, Angélica. Tá o reloginho aqui, acho que a internet está Ah, agora. agora Foi. acho que chegou. Chegou. Por favor, Fabi, que eu acho que meu áudio está ruim. Abaixando aqui, só um minuto.
compartilhar aqui também. É esse aqui, né? Bom, eu vou fazer então a leitura do material preparado pela CONDEC. Informamos abaixo as ações a serem desenvolvidas pela Defesa Civil. Através das divisões de Defesa Civil, manter contato constante com os núcleos de proteção e defesa civil para monitoramento e obtenção de informações atualizadas das situações de áreas de risco e vulneráveis. Através da divisão de operações, o Centro de Controle Integrado 24 Horas decreta os estados de criticidade de baixa umidade relativa do ar, levando em conta os níveis de atenção, alerta e emergência, e manter informado também os agentes de defesa civil sobre os cenários de baixa umidade relativa do ar para adoções de medidas de proteção e cuidado. Através das divisões de defesa civil e equipes de pronta resposta, ajudar a prefeitura na distribuição de folders à população contendo informações sobre os cuidados frente ao calor intenso e baixa umidade do ar, principalmente nas áreas de risco. Aqui tem os 3 estados, né, de baixa umidade que foi falado. Tem um aqui, o período de observação, claro. Instada pelo CGE, né, em face da sensação térmica constatada, estabelecer o respectivo estado de criticidade, independente das temperaturas indicadas. É isso, então. O bispo deu joia, então acredito que esteja tudo certo. Legal. Obrigada pela ajuda, Fabi. Então Só agora... surgiu uma dúvida aqui. Quando você mostrou ali, parece que tinha o estado ali, estava como alerta máximo, né? Que você passou, então, é a emergência, se eu não me engano. É a nomenclatura, né? É verdade. Isso, é simples nomenclatura. É que o estado de alerta máximo, ele é usado para chuva, né? Uhum. E aqui Que é no emergência, PPCV. tá? Isso, Certo. Tá? Então, acho só que dá isso. tempo até de colocar, porque esse documento ainda não está no C, então, aí quando for colocar, o bispo já anotou ali. Obrigada, Michel. Mais algum comentário sobre esse documento da CONDEC? Obrigada, Fabi. Obrigada, Michel, pela observação. Então, assim, esses últimos minutinhos, a gente gostaria de abrir, assim, para alinhamentos, para sugestões de pautas, para a próxima reunião. Daí, assim, só para a gente retomar, a gente trouxe alguns palestrantes, né? Uma delas foi a Juliana, né? Que a gente falou sobre essa análise da necessidade de readequação dos níveis de criticidade, a gente viu que não seria necessário. Nós trouxemos também a CETESB, a Maria Lúcia Guardani, né, para falar um pouquinho da qualidade do ar e baixa umidade. Operação Fogo Zero também, que a gente gostaria de sugerir que eles voltassem, porque acabou ficando meio desencontrado e eles gostariam, principalmente o inspetor de divisão Cantelli, ele solicitou trazer alguns indicadores que eu acho que vai ser bacana para o grupo, então a gente vai agendar com ele novamente. A gente também teve a Down, né, a Andressa, que é da SVMA, para falar um pouquinho sobre as ações de arborização em áreas de baixa cobertura. O Leonardo Kozak, que ele é da Sociedade Técnica Científica para Estudo da Qualidade do Ar Interno. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Então, assim, a gente pensa em trazer mais palestras para o grupo, para a gente conseguir desenvolver os planos, né, da melhor maneira possível. Então, se vocês puderem trazer sugestões para a gente também, é muito bacana, pode mandar por e-mail para mim ou para a Fabiana, para a gente ir atrás desses contatos. Então, fica aberto para todos se manifestarem, se alguém tiver alguma consideração a fazer, fiquem à vontade. Ninguém? Então, muito obrigada, pessoal. Ale, quer falar alguma coisa? Não, na verdade, quero agradecer aí a acolhida, né? Michel me manda o material de vocês,
A gente está muito animado com as possibilidades aqui, estamos sendo muito bem recebidos, então só tenho a agradecer e desejar aí sucesso para a gente aí nessas nossas novas empreitadas. Obrigada, O Lê, Fabi. Alessandro, é, Pois não, Michel, pode não, é que eu não prosseguir. tenho contato do Alessandro para mandar para ele. A gente não tá no. É Alessandro Bender, eu vou colocar aqui no chat, Tá legal. Isso. @prefeitura. Eu queria comentar que a Angélica e eu até estávamos falando para a próxima reunião, né, dos indicadores. A gente pensou que seria muito bacana se o grupo tivesse alguns indicadores para a gente acompanhar em relação à umidade. Então, a gente vai pedir que cada órgão pense internamente, né, em quais indicadores poderiam ser interessantes para a gente conseguir acompanhar. Às vezes, muitos órgãos já têm esses dados, né? Talvez se o órgão, sei lá, a Secretaria da Educação, não sei, talvez se tenham tantos dados assim já organizados, mas mesmo que não tiver, pode trazer ideias nesse primeiro momento, né? Por exemplo, no caso do CGE, já tem dados de umidade, de temperatura, que podem ser interessantes a gente acompanhar mesmo a nível de grupo, trazer mensalmente para a gente ir acompanhando, discutindo esses dados. Aqui na saúde a gente pensou, não sei se vocês teriam, por exemplo, como quantificar, né, número de atendimentos por asma, por rinite, por infecções respiratórias, não sei, consumo de medicamentos. Pensar em algum indicador que seria bacana a gente trazer para o PCBU, para a gente poder ter algum diagnóstico, né, ao longo do tempo. No caso da educação, o Michel quer falar, pode falar. Não, só para não perder o fio da meada agora aqui que você falou, seria interessante, de repente, a gente trazer os dias, né, do mês que teve a umidade baixa realmente e tentar comparar com algum aumento de procura da saúde, tentar comparar com algum Exatamente. outro índice. Então, nesse ponto, seria muito interessante. É isso que a gente está querendo fazer mesmo. A princípio, não é necessário trazer os dados organizados. Acho que para a semana que vem seria mais as ideias de dados que vocês acham que seriam possíveis levantar ou que já teriam levantados, né, para a gente discutir mesmo quais seriam realmente possíveis da gente coletar ou da gente organizar, da gente cruzar, fazer alguma correlação, né? Pode falar, Juliana. Saúde, a gente tem duas formas, né? O programa Viviar trabalha com unidade sentinela. Então, a gente tem 28 unidades sentinelas por toda São Paulo, onde a gente pede que notifiquem crianças com sintomas respiratórios que procuram essas unidades. Então, a gente consegue esse dado, como ele é nosso, a gente consegue. E uma outra forma é pelo SIGA, né? Que a gente consegue saber os atendimentos por CID. A gente só tem um problema em relação a isso. O CID, ele não é preenchimento obrigatório. Então, a maioria dos atendimentos não consta CID. Então, assim, dá para fazer esse levantamento, mas eu não sei o quão sensível ele pode ser, porque depende muito da pessoa que está preenchendo. De qualquer forma, vou levar isso em discussão aqui, né, para a gente pensar que forma que a gente consiga, enfim, quantificar, né, melhor esses dados. Bacana, legal. No caso da educação, a gente pensou que poderia ter algum dado de redução de frequência escolar, afastamento escolar, né? Não sei se vocês controlam algum tipo de dado desse, ou mesmo quantidade de escolas que estão equipadas, né, com ar-condicionado, umidificadores, as que não têm tantos equipamentos que deveriam ter, ao longo do tempo, se tiver, melhor ainda, né? Mas mesmo que não tenha, assim, um acompanhamento, bom, na verdade, esse primeiro momento seria mesmo para pensar quais indicadores a gente poderia ir atrás, né? Não é necessariamente para trazer já os dados prontos, acho que um mês é muito pouco para organizar tudo, mas é mais para trazer. Pode falar, Arthur. Não, é que você falou agora, a próxima reunião semana que vem, depois você falou daqui a um mês, é só para confirmar, Desculpa, é daqui porque... um mês. Ah, tá. Toda segunda, terça-feira, né, Angélica? É isso?
Isso Nossas mesmo. reuniões vão continuar sendo todas as segundas, terças-feiras. Então, é daqui a um mês trazer ideias de possíveis indicadores que cada órgão poderia pensar um pouco. É, Ah, mesmo porque no final do ciclo a gente tem um relatório que a gente vai pedir, então é para a gente ir formando, né, criando o corpo nesse relatório final aí. Isso no caso da Defesa Civil, a gente escrevia aqui talvez ocorrência de incêndios florestais, queimadas urbanas, número de ocorrências por fumaça, por fogo, não sei se tem algum dado desse. Não tem? Não é contigo, né? Mas, bom, enfim, vamos pensar aí internamente se você tiver alguma outra ideia. Claro, se a gente não conseguir chegar a nada, tá tudo certo também, mas quanto mais dados a gente puder trazer para a discussão, né, melhor. Bacana, acho que por mim é isso. Arthur, você está com a mão levantada? Quer falar mais alguma coisa? não, eu esqueci de abaixar mesmo, desculpa. Sem problema. Mais alguém, pessoal? Eu de novo. A gente pensou Fala, Fabi. também em criar um grupo para a gente conseguir conversar melhor, né? Não sei se vocês usam Teams, a gente poderia criar um grupo no Teams, ou se vocês preferem ser por WhatsApp, para a gente ter ali um grupo para falar rapidamente, trocar essas informações no futuro, né? Trocar esses dados, materiais rápidos, para que não precise sempre abrir um SEI, né? Para coisas mais rápidas. O que vocês sugerem? Preferem Teams? O Edson falou que prefere o Eu WhatsApp. prefiro o WhatsApp, se também Tá, puder, acho que é mais rápido. perfeito. Então a gente. E isso não teria link com o outro grupo do WhatsApp, que é já da decretação lá, né? Melhor fazer separado, você acha? O outro grupo, acho que é do PPCV que você está comentando, Michel. Não, do PCBU. Temos um grupo A de gente unidade tem um executiva. grupo? Tem. É que acredito que a gente não Eu- esteja. A gente não tá. É isso que eu ia falar, eu acho que vocês não estão, é mais para o pessoal mais pra gente do CGE mandar os boletins, né? E Não, vários avisar. boletins, e as decretações também, Isso, as decretações, sim. Mas aí seria um grupo só para discutir sobre as reuniões mesmo, aí é um grupo diferente. Vocês que Michel. mandam aí, se quiserem incluir a gente pode até usar esse grupo que já está pronto, mas não sei se atrapalharia. É que A eu não ideia não é sei a o gente grupo, falar tanto também. porque assim, o grupo, Tem a na verdade, não Luísa, é da tipo Defesa nosso, Civil. do CGE, é da Defesa Civil, né? Tá. Entendeu? Uhum. Então é melhor, eu acho que criar um novo. nosso, né? Eu também acho. Com os membros, sim. só os membros mesmo, né? Então eu vou mandar um e-mail para todos os membros solicitando o número de WhatsApp. Tá ok? Dos que eu ainda não tenho, né? Então é isso, pessoal. Fica encerrada então essa segunda reunião. Obrigada pela participação de todos. Ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, bom Tchau. dia, tchau, Tchau, Bom pessoal. dia, tchau, tchau.